O século XX testemunhou a ascensão e queda de impérios, a devastação sem precedentes da guerra global e os horrores do genocídio. Entre as figuras que lançaram uma longa sombra sobre essa era tumultuada, Adolf Hitler permanece como uma personificação assustadora do ódio, da tirania e da destruição. Seu nome continua sendo sinônimo das atrocidades cometidas pelo regime nazista, marcando para sempre a história humana com um sinal de infâmia. Entender a trajetória de Hitler ao poder é crucial para evitar que a história se repita. Ao examinar os fatores que permitiram que tal regime florescesse, podemos reconhecer e combater melhor as ameaças representadas pelo extremismo, pela intolerância e pelo autoritarismo em nosso tempo. Nascido em uma pequena cidade austríaca em 1889, os primeiros anos de vida de Adolf Hitler deram poucas dicas do legado monstruoso que ele deixaria para trás. A Primeira Guerra Mundial ofereceu a Hitler um senso de propósito e pertencimento que ele sempre desejou. Suas experiências nas trincheiras, juntamente com a derrota da Alemanha e o humilhante Tratado de Versalhes, alimentaram seu crescente nacionalismo e antissemitismo. A ascensão de Hitler à proeminência foi tão rápida quanto inesperada. Por meio de uma combinação de manipulação astuta, ambição implacável e exploração de processos democráticos, Hitler ascendeu ao auge do poder, transformando a Alemanha em um Estado totalitário. Os anos de formação de Adolf Hitler foram marcados por discórdia familiar e um sentimento de deslocamento que deixaria um impacto duradouro em sua psique. Alois, um rígido e autoritário funcionário da alfândega, frequentemente entrava em conflito com seu filho, que se irritava com as expectativas rígidas de seu pai. O jovem Adolf encontrava consolo no calor e afeto de sua mãe, Clara, por quem desenvolveu um intenso apego. A escola oferecia pouco descanso da turbulência da vida doméstica de Hitler. Os anos que se seguiram foram marcados pela falta de objetivo e um crescente sentimento de alienação. Hitler sempre alimentou o sonho de se tornar um artista, imaginando-se como um pintor de grandes paisagens e maravilhas arquitetônicas. Sua rejeição pela Academia de Belas Artes de Viena foi um golpe devastador, destruindo suas aspirações e aprofundando seu sentimento de ressentimento. Ele passou horas em bibliotecas, mergulhando em panfletos políticos e tratados nacionalistas que alimentaram seus crescentes preconceitos. Ele desenvolveu uma visão distorcida do mundo que culpava os problemas da Alemanha por inimigos internos, transformando minorias e oponentes políticos em bodes expiatórios. À medida que suas ideias se cristalizavam e seus seguidores aumentavam, Adolf Hitler se aproximava do caminho que o levaria ao auge do poder. A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 deu a Adolf Hitler a chance de escapar da estagnação e da desilusão de seus anos em Viena. Ele se voluntariou ansiosamente para servir no exército alemão, vendo isso como uma oportunidade de provar seu valor. As experiências de guerra de Hitler moldariam profundamente sua visão de mundo e alimentariam o fogo de seu crescente extremismo. A derrota alemã em 1918 foi um golpe devastador para Hitler, destruindo sua crença na invencibilidade alemã. Ele se agarrou a Durchstoßlegende, o mito da punção pelas costas. Esse mito, que afirmava falsamente que a Alemanha havia sido traída por inimigos internos, se tornaria a pedra angular de sua ideologia política. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, alimentou ainda mais o ressentimento de Hitler e solidificou suas visões extremistas. Ele via os termos severos do tratado como uma desgraça nacional imposta pelas potências aliadas vingativas. Durante os tumultuosos anos do pós-guerra, Hitler encontrou uma válvula de escape para suas frustrações nos crescentes movimentos nacionalistas e antissemitas.
Em 1919, ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, um pequeno grupo que compartilhava sua amargura com o destino da Alemanha. O carisma e as habilidades de oratória de Hitler rapidamente o impulsionaram à proeminência dentro do partido. Alimentado por uma mistura tóxica de nacionalismo, antissemitismo e sede de vingança, Adolf Hitler estava pronto para explorar o caos da Alemanha do pós-guerra. O Partido dos Trabalhadores Alemães, um grupo pequeno e insignificante nas margens da política alemã do pós-guerra, provou ser o trampolim improvável para a ascensão meteórica de Hitler. Atraído por seu ressentimento compartilhado pelo Tratado de Versalhes e seu nacionalismo fervoroso, ele ingressou no partido em 1919. Hitler possuía uma capacidade incomum de se conectar com seu público, explorando suas ansiedades, frustrações e anseios. Sua mensagem ressoou em uma população ainda se recuperando do trauma da guerra e da humilhação da derrota. À medida que sua popularidade crescia, também crescia sua influência dentro do partido. Em 1920, o Partido dos Trabalhadores Alemães, sob a orientação de Hitler, adotou um novo nome e um novo conjunto de princípios que viriam a definir sua ideologia sinistra. O partido, agora conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, defendia uma mistura tóxica de nacionalismo, antissemitismo e anticomunismo. Hitler, reconhecendo o poder dos símbolos e da imagem, adotou a suástica como emblema do partido. A ala paramilitar do partido, a Sturmabteilung, também conhecida como camisas marrons, desempenhou um papel crucial em sua ascensão ao poder. O partido nazista, capitalizando o descontentamento generalizado, atraiu um número crescente de seguidores. O ano de 1929 marcou um ponto de virada na história mundial, quando a quebra de Wall Street mergulhou a economia global na Grande Depressão. A Alemanha, já lutando com as consequências sociais e econômicas de sua derrota na Primeira Guerra Mundial, era particularmente vulnerável. O Partido Nazista, com suas promessas de renascimento nacional e sua transformação de minorias em bodes expiatórios, encontrou um público receptivo em meio a essa crise. Hitler, um mestre da propaganda, explorou o medo e a incerteza generalizados. O sucesso eleitoral do Partido Nazista, no início dos anos 1930, refletiu esse apelo crescente. O ano de 1933 testemunhou o ápice da busca implacável de Hitler pelo poder. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Hitler, um mestre em manobras políticas, agiu rapidamente para consolidar seu poder e desmantelar os frágeis remanescentes da democracia alemã. O Partido Nazista, antes um grupo marginalizado, agora tinha controle absoluto sobre todos os aspectos da vida alemã. O mundo observava com uma mistura de apreensão e descrença enquanto Hitler se transformava no governante absoluto da Alemanha. Com a Alemanha firmemente sob seu controle, Hitler voltou sua atenção para cumprir sua ambição de longa data de expandir as fronteiras do país e estabelecer um vasto império alemão na Europa. Ele acreditava que a Alemanha, como uma nação de pessoas superiores, merecia Lebensraum, ou espaço vital, às custas de seus vizinhos, particularmente aqueles no leste. Sua política externa, movida por uma mistura tóxica de nacionalismo, ideologia racial e sede de conquista, teria consequências catastróficas para o mundo. Em violação ao Tratado de Versalhes, Hitler embarcou em uma campanha de rearmamento, reconstruindo o poderio militar da Alemanha em um ritmo acelerado. Ele retirou a Alemanha da Liga das Nações, um símbolo de cooperação internacional que ele via como um obstáculo às suas ambições. Ele formou alianças com outros ditadores com ideias semelhantes,
como Benito Mussolini, da Itália, isolando ainda mais aqueles que buscavam manter a paz. As ambições expansionistas de Hitler tornaram-se aparentes pela primeira vez em 1936, quando ele enviou tropas alemãs para a Renânia, uma zona desmilitarizada na fronteira com a França. Essa violação flagrante do Tratado de Versalhes foi recebida com protestos fracos da comunidade internacional, encorajando Hitler e confirmando sua crença de que as potências ocidentais não tinham estômago para o confronto. 2 anos depois, em 1938, Hitler anexou a Áustria, seu país natal, ao Terceiro Reich. Essa conquista incruenta, alcançada por meio de uma combinação de ameaças militares e manobras políticas, alimentou ainda mais suas ambições e enviou um sinal claro ao mundo de que o apetite de Hitler por conquista estava longe de ser saciado. A Checoslováquia, uma pequena nação democrática, tornou-se o próximo alvo de Hitler. Usando o pretexto de proteger a população de língua alemã, Hitler ameaçou a guerra. As potências ocidentais apaziguaram Hitler na Conferência de Munique em 1938. O Acordo de Munique provou ser um erro de cálculo catastrófico. Isso encorajou Hitler, confirmando sua crença na fraqueza ocidental. Em março de 1939, Hitler tomou o restante da Checoslováquia. Este ato destruiu qualquer esperança de uma resolução pacífica. Em 1º de setembro de 1939, Hitler atacou a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A ascensão nazista ao poder na Alemanha desencadeou um turbilhão de ódio e violência que culminaria no genocídio sistemático de 6 milhões de judeus, uma tragédia conhecida como Holocausto. Esta campanha de extermínio meticulosamente planejada e impiedosamente executada permanece como um testemunho arrepiante das profundezas da depravação humana e das consequências catastróficas do preconceito desenfreado e do governo totalitário. Alimentados por uma ideologia tóxica que via os judeus como uma ameaça existencial à pureza da raça alemã, Hitler e seus comparsas nazistas embarcaram em uma campanha para eliminar os judeus da sociedade alemã. Leis antissemitas foram promulgadas, privando os judeus de sua cidadania, meios de subsistência e direitos humanos básicos. Sinagogas foram incendiadas, empresas judaicas boicotadas e uma campanha de propaganda implacável demonizou os judeus, retratando-os como parasitas, criminosos e inimigos do Estado. Essa perseguição sancionada pelo Estado criou uma atmosfera de medo e vulnerabilidade para a população judaica da Alemanha, abrindo caminho para os horrores que estavam por vir. À medida que o regime nazista fortalecia seu controle sobre o poder, a perseguição aos judeus aumentou da discriminação e violência para uma campanha sistemática de extermínio. Os horrores do Holocausto se desenrolaram pela Europa ocupada pelos alemães, com centros de extermínio, campos de concentração e campos de trabalhos forçados estabelecidos para realizar o plano genocida dos nazistas. Judeus, juntamente com outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista, incluindo ciganos, homossexuais e oponentes políticos, foram presos, deportados e submetidos a uma brutalidade inimaginável. Nesses campos, os nazistas implementaram sua visão horrível de um mundo limpo daqueles que consideravam racialmente inferiores. Os prisioneiros eram submetidos à fome, doenças, tortura e trabalho exaustivo. Muitos foram assassinados na chegada, mortos por gaseamento, em câmaras especialmente projetadas ou fuzilados por pelotões de fuzilamento. A meticulosa manutenção de registros dos nazistas documentou os nomes, rostos e histórias daqueles que eles tentavam apagar. O número de mortos no Holocausto é impressionante, com cerca de 6 milhões de judeus assassinados pelo regime nazista. Este genocídio representa a perda de incontáveis indivíduos, homens, mulheres e crianças, cada um com sua própria história. Representa a destruição de famílias, comunidades e um rico patrimônio cultural. O Holocausto permanece como um lembrete gritante da fragilidade da civilização e das profundezas da depravação humana.
é um testemunho dos perigos do ódio desenfreado, do poder sedutor da ideologia e das consequências devastadoras da indiferença e da inação. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo lutou com a enormidade do Holocausto. Os julgamentos de Nuremberg expuseram os horrores do regime nazista ao mundo. A frase "nunca mais" tornou-se um grito de guerra para evitar que tais atrocidades voltassem a acontecer. A memória do Holocausto serve como um poderoso lembrete de nossa responsabilidade coletiva de combater o ódio, a intolerância e a discriminação. É um chamado à ação para defender os direitos humanos e garantir que as lições do passado jamais sejam esquecidas. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava, a maré começou a virar contra a Alemanha nazista. As forças aliadas, fortalecidas pelo poderio industrial dos Estados Unidos e pela resolução inabalável da União Soviética, rechaçaram a máquina de guerra alemã. Os sonhos de Hitler de um Reich de 1000 anos estavam se desfazendo, seus exércitos esticados em várias frentes. A invasão fracassada da União Soviética em 1941 provou ser um ponto de virada na guerra. Hitler, isolado em seu Führerbunker, agarrava-se a fantasias de vitória final. O povo alemão, bombardeado pela propaganda aliada, começou a questionar as promessas de seu Führer. Na primavera de 1945, as forças soviéticas abriram caminho até o coração de Berlim. O reinado de terror de Adolf Hitler chegava a um fim ignominioso. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em seu bunker subterrâneo. Seus corpos foram embebidos em gasolina e incendiados. Com a morte de Hitler, o Terceiro Reich se desfez em pó. O Holocausto permaneceu como um testemunho arrepiante da depravação humana. Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram o princípio da responsabilidade individual. O legado de Hitler é um lembrete dos perigos da ambição desenfreada.